Bom dia, Rose, bem-vinda! Já logo cedinho, que bom vê-las por aqui. Bom dia, Cleitiane. Tudo bem, minha amiga? Bom vê-la por aqui. Hoje a gente tem um assunto até interessante, Cleitiane, que a gente vai estar abordando aqui dentro desses aspectos da criança. E a Cleitiane trabalha aí na área de produtos para mulheres, produtos femininos, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas áreas, né, dessa criança ferida em mim, que muitas vezes até nos impede de viver um pouco dessa nossa sexualidade, porque o que prevalece é a inocência. Bom dia, minha amiga amada Silvia, minha querida, todo o meu respeito aqui por você, pelo seu trabalho. Tá amando os assuntos, que legal, amiga. Talvez vocês vão ouvir alguns barulhos aí, tá tudo bem, viu? Nós estamos aqui nesse cantinho, aqui no espaço sistêmico. Bom dia, Vilma. Então, estamos bem na esquina aqui, pode ser que surjam alguns barulhos. A gente vai tocando o barco aqui dessa mesma forma. Vamos ver a nossa meta hoje. Se a gente consegue atingir o marco de ontem, né? Já vou começar a pedir para vocês aí, meninas, clicarem no aviãozinho. Convide os amigos para vir tomar o cafezinho com a gente. Hoje no Café com Terapia. E nós já falamos aí, né, durante toda essa semana sobre 12 feridas da criança vivendo em mim. Já encaminhamos aí também algumas meditações, né? Em cada um desses comportamentos, encaminhamos exercícios de meditação como uma forma de acolher essa criança em nós. A gente fala muito sobre o processo de mudança, né? Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, da noite para o dia. E esse processo de mudança é uma jornada, né? São coisas que vão acontecendo na nossa vida ao longo do tempo. E o mais importante disso é que quanto antes a gente começar esse processo de mudança, ou melhor, quanto mais a gente demora de dar início, de dar os primeiros passos nesse processo de mudança, mais a gente vai ter desejado ter começado antes, né? Ainda ontem conversávamos aqui sobre nós somos a média das 5 pessoas nas quais a gente mais convive. E essa média, ela também tem a ver com comportamentos, com frequência, né? Qual é a nossa energia vibracional? Nós já sabemos que tudo é energia. E quando eu digo para vocês, olha, vamos compartilhar, vamos trazer mais pessoas para estarem conosco aqui, é porque quanto mais pessoas nessa energia, nessa frequência maior, mais pessoas saudáveis nós podemos encontrar ao longo do nosso caminho, na nossa jornada. Bom dia, Andréia, bom dia, Sandeep. Que bom ver você por aqui de novo. É Sandeep798278. Já tá acompanhando a gente há algum tempo, né? Muito grata aqui pela sua presença. Bom dia, Sandra, direto de Brasília. Camila, minha amiga querida, que bom ver você por aqui. Estamos falando aí dos aspectos da criança ferida em mim, né? Então a gente estava falando dessa frequência vibracional. Recentemente eu comentei com vocês, né, que bateram ali na traseira do meu carro e o rapaz já desceu do carro assim querendo gritar e ganhar no grito, né? Ele não estava nem parado para ouvir, nem parava para ouvir. Então ele já vinha com toda aquela agressividade. E muitas vezes a gente fica até sem saber como agir, né? Quantas crianças feridas aí, quantas brigas, quantos comportamentos agressivos em adultos querendo ganhar as coisas com um grito por conta dessa criança ferida dentro de nós, né? Então, já convidem os amigos aí, vou pedir para vocês chamarem,
fazerem um compromisso comigo de cada um mandar ao menos um direct, né? Tem algumas amigas que falam, Cássia, você merece 20 direct. Mas tudo bem, se você acha que você pode mandar um, se você acha que você pode mandar 5, você pode o que você quiser. E quanto mais pessoas nessa energia, nessa frequência vibracional mais elevada, né, Silvia? Mais relacionamentos, mais pessoas saudáveis, mais pessoas no nosso convívio, dentro dessa boa vibração, nós vamos também dessa forma, acredito que fazermos um mundo melhor, construirmos um mundo melhor dentro desse processo de mudança. Porque a mudança, ela sempre começa conosco, em mim mesmo. Nunca é sobre o outro, nunca é com o outro. É sempre comigo mesma, né? E uma coisa muito importante e interessante que a gente vai começar a falar hoje, o mesmo ocorreu comigo, Cássia. Uma moça bateu atrás do meu carro de moto e fez o mesmo. Exatamente, Andréia. As pessoas, elas estão assim em tantas necessidades de autodefender-se, né, numa necessidade de autoproteger-se, que isso começa a ser um comportamento, um hábito que passa a ser normal, como agora nós estamos aí nesse período e a gente vê pessoas chamando muitos comportamentos de normalidade, né? E a normalidade, dentro daquilo que nós acreditamos, é uma normalidade mais saudável. É aquilo que nos permite o diálogo, é aquilo que nos permite o equilíbrio. Há muito tempo eu deixei de frequentar algumas religiões, algumas crenças específicas, porque hoje eu tenho uma construção muito maior, assim, muito mais do tudo, né? E dentro dessas questões da espiritualidade, uma filosofia que muito me agrada, assim, uma das partes do seu conceito é a filosofia zen budista, que fala sempre do caminho do meio, né? Nem de mais, nem de menos, nem muito, nem pouco, mas sempre o caminho do meio. E o caminho do meio é o que Bert Hellinger fala sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio nas relações, o equilíbrio nas emoções. E aí a gente fala aí dessas 3 leis do amor, né? Bom dia, eu recebo o seu abraço, Beauty Skin, muito obrigada, sinta-se abraçada por mim também. Que bom te ver por aqui, Túlio, saudade de você. E eu acho interessante aqui compartilhar com vocês antes de começar, né? Todas as quintas-feiras, vi você agora, Túlio, me lembrei. Todas as quintas-feiras nós temos os encontros de constelação sistêmica online, né? Onde a gente realiza as constelações. Ontem foi um dia que eu quis, dentro desse processo que a gente está trabalhando essa semana, nós fomos trabalhar a criança em mim, né? E aí eu propus um exercício para as pessoas hoje que estavam aí nesse grupo das constelações. E é muito interessante que todas as vezes que nós vamos trabalhar os aspectos da criança em mim, acontece algum tipo de bagunça, né? O Zoom, bem na hora de eu abrir a sala, de direcionar as pessoas. Na verdade, eu cheguei de abrir a sala, eu direcionei as pessoas para fazerem os exercícios propostos e algumas pessoas conseguiram concluir a primeira rodada e logo mais o Zoom caiu, né? Então eu não consegui mais voltar e retomar, e aí a gente percebe, sempre quando a gente vai trabalhar a criança em mim, a gente percebe as bagunças aí que acontecem, né? Dessa criança querendo brincar, querendo levar a vida mais descontraída, porque muitas vezes a gente está querendo levar a vida muito séria, né? E aí foi isso que aconteceu. Então hoje a gente vai trabalhar aí as áreas da criança ferida em mim. E quando a gente fala da criança, como nós estamos trabalhando uma jornada do adulto saudável, essa jornada do adulto saudável, ela começa com uma criança saudável, na qual eu vou usar o conceito aqui do John Bradshaw, que é a criança maravilha. O que é a criança maravilha, né? E hoje, dentro desse processo de que nós estamos trabalhando, né, abordando os comportamentos da criança, trazermos para nós
pais hoje, quem tem aqui, quem é pai, termos a oportunidade de olharmos para a nossa criança e tratarmos as nossas crianças para que elas possam se tornar crianças maravilhas, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso conhecimento, que a gente possa também elevar e podermos aí transformá-los em adultos mais saudáveis. E falar em criança maravilha, o que seria essa criança maravilha, né? Como é que a gente sabe que realmente existe uma criança maravilha? Então eu quero falar sobre a essência da criança. O que seria essa essência da criança maravilha? Então, a partir de hoje, essa próxima semana, os aspectos que nós vamos trabalhar é a criança maravilha e quais os aspectos nos quais me distanciou dessa criança maravilha. E aí, a gente começa com esse acrônimo, né? O Wonderful, segundo o conceito de John Bradshaw, que é um dos conceitos que eu tenho trabalhado aqui enquanto esse não arquétipo da criança, porque esse trabalho sistêmico, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo, é da nossa criança, a criança que existe em nós. A criança que, por um processo de mielinização, tem memórias. Existem registros aqui dessa criança em mim, né? Então, quando eu falo, eu não estou falando da criança interior como um arquétipo. Eu estou falando dessa criança enquanto registros de memórias que ainda talvez estão na nossa memória inconsciente, que enquanto adulto eu ainda não me lembro. Mas o grande fato é que existem registros dessa criança, né? Que aconteceu nesse processo de mielinização na formação do meu sistema nervoso central. Então, o que é essa? O que nós vamos trabalhar agora nas próximas semanas, né? É o aspecto da criança maravilha. A criança, quando ela começa a descobrir o mundo, quando ela, logo no momento em que ela, né, sai, ela nasce, então ela começa o processo de descoberta. Freud trabalhou muito bem isso, né, quando ele fala sobre a forma com que essa criança foi obtendo e atendendo às suas primeiras necessidades de vida, por meio da descoberta e também por meio da permissão dos prazeres e satisfação, né? São aquelas fases, a fase oral, a fase anal, todos aqueles processos lá as fases que Freud nos apresenta. Então, esse primeiro aspecto da criança maravilha é o aspecto mais sensitivo dos sentidos, dos órgãos, da descoberta. Depois a gente vai também trabalhar o otimismo, né? Então, muitas vezes, a gente tá aí... Eu vou estar abordando aqui... Hoje nós vamos trabalhar 3 desses aspectos, mas eu vou fazer só um overview aqui, uma abordagem geral do que será trabalhado nas próximas semanas. Então, o otimismo é aquele no qual a criança passa a descobrir o mundo e começa a perceber que ela não olha apenas para o buraco da rosquinha, mas ela olha para a rosquinha como um todo. É quando ela começa nesse processo de descoberta do mundo, os pais podem contribuir com uma vida otimista dessa criança ou com uma vida pessimista. Ela pode olhar para o mundo como um lugar seguro, como um lugar agradável, como um lugar onde acontecem as coisas boas. Ou ela pode olhar para esse mundo, coraçãozinho, olha, se tá legal, se tá fazendo sentido para vocês, me deixem saber aí, cliquem em coração porque eu sei que realmente está fazendo sentido para vocês. Então, o aspecto do otimismo é quando a criança, ela consegue se sentir segura no mundo. Hoje nós vemos muitos adultos aí olhando para a vida com olhar de pessimismo, com olhar de medo, como se o mundo fosse um lugar violento, como se as pessoas quisessem de alguma maneira levar proveito sobre mim, porque foi essa forma que ela aprendeu no mundo, né? Então, muitas vezes ela teve que aprender o processo da manipulação para poder ser vista, para poder ser olhada, para poder ter sido apreciada na vida. O terceiro aspecto da criança maravilha é a ingenuidade. E é legal quando a gente fala sobre a ingenuidade,
Porque nesse processo de permissão, de prazer e satisfação da vida, nós também trabalhamos a sexualidade. Então, quando eu falo da criança, o que está junto da criança é a inocência. É aquele cuidado onde os pais têm que organizar toda a casa, né? Porque a criança vai ver a tomada, ela vai botar o dedo, ela não tem noção de riscos. Existe nessa criança uma ingenuidade. O que ela quer é descobrir o mundo. O que ela quer é aguçar a sua curiosidade. Ela quer sentir, ela quer ter prazer, ela quer ter satisfação na vida. Então, nesse processo de descoberta da vida, né, é quando os sentidos começam a aguçar, e eu ainda digo, né, porque com a ingenuidade da criança, essa ingenuidade ela pode muito bem atropelar o meu processo enquanto constituição de mulher quando eu olho para a sexualidade. Porque nessa fase da criança é que muitas vezes essa sexualidade é reprimida. É quando a criança começa, né, a descobrir todos os sentidos e lá nos seus órgãos sexuais ela começa a ter uma espécie de choquinho. Porque ela está desenvolvendo a percepção de mundo e a percepção de sentidos. E o adulto, que é acompanhado pela sexualidade, que vem com a sua mente já carregada de ausência de ingenuidade, porque os adultos olharam para aquela ingenuidade com o olhar da sexualidade e às vezes acabam interrompendo esse processo, né? É quando a menina ou o menino começa ali a mexer ali nos seus órgãos sexuais, nos genitais, não como uma satisfação de prazer, mas como um processo de descoberta. Aí o adulto olha para aquilo e começa toda uma repressão para a criança. E aí a gente já percebe uma sexualidade reprimida. Um outro aspecto da Criança Maravilha, tá fazendo sentido para vocês? Mandem coração aí para eu saber. Convidem os amigos para eu saber que realmente esse tema está sendo interessante aí. Um outro aspecto da Criança Maravilha é a dependência, né? A criança, muitas vezes, ela no seu processo de formação, ela não vai conseguir se desenvolver sozinha, né? Até muitas vezes a gente fala desse olhar do adulto. Ainda hoje nós temos adultos tão vinculados com os seus pais, com a sua mãe, que adultos estão na vida, num relacionamento e ao mesmo tempo eles estão querendo voltar para o útero da mãe. Eles estão querendo regressar à casa dos pais. E aqui muitas vezes a gente até observa pessoas que não conseguem se relacionar na vida. E quando ela começa a encontrar um relacionamento que existe uma tendência para dar certo, ela de alguma maneira volta para a casa dos pais, né? A gente já trabalhou isso e talvez esse seja um tema do próximo Café com Terapia, quando nessa jornada da vida a gente concluir esse trabalho com a criança, esse processo com a criança, nós vamos para a esfera das relações, né? O quanto essa criança hoje interfere nos relacionamentos, né? Fantástico esse assunto, eu amo, e no meu trabalho vejo muito como isso, influência na vida da maioria das mulheres. Exatamente isso, amiga. Por isso que eu te falei, Cleitiane, da gente fazer um workshop aí para essas mulheres em algum momento para despertar essa sexualidade, né? Essa permissão, esse acolher a criança. Porque dentro desse processo aqui da dependência, a criança sim, ela tem algumas fases de dependência e como uma forma muitas vezes de chamar a atenção dos pais, ela vai manipular de alguma forma os pais para fazer com que os pais façam aquilo que ela já é capaz de fazer sozinha, né? E aí nós vemos muitos pais que estão castrando os seus filhos no âmbito e no quesito da sexualidade e na vida profissional, né? Isso é uma grande, eu falo assim, uma grande castração de filhos que nós encontramos justamente nesse processo de dependência. Hoje eu não vou entrar especificamente nesses temas, eu estou abordando para vocês e aqui apresentando para vocês todos os arquétipos, todas as áreas da Criança Maravilha que nós iremos trabalhar a partir de segunda-feira,
Então, imagine aqui a riqueza desse conteúdo, mulheres e homens. Depois nós temos aqui o quesito emoções, né? Como é que nós estamos na nossa vida com relação às nossas emoções? Será que a gente consegue hoje ter eu não chamo de autocontrole, né? Mas talvez uma melhor gestão das nossas emoções nesse processo da dependência e da codependência. Ainda nós vamos falar sobre a capacidade de recuperação, a liberdade para brincar, né? O quanto hoje nós estamos vivenciando e experimentando os nossos hobbies. O quanto hoje nós estamos parando para tomar um café comigo mesma. Muitas vezes na minha companhia. E aí a gente observa muitos adultos que não conseguem estar consigo mesmos. Adultos que sofrem com medo da solidão, né? A gente trabalhou muito aí esses comportamentos durante essa semana, trazendo essas abordagens para que a gente tome consciência, para ter uma melhor gestão dessas emoções. Nós vamos falar sobre a originalidade, né? O quanto nós nos perdemos da nossa essência. O quanto nós nos perdemos e nos desconectamos com essa criança maravilha que um dia fomos e que fomos castrados por nossos pais. Vejam, eu não estou jogando a responsabilidade para os nossos pais. Sabem por quê? Porque os nossos pais também, como nós, fizeram o mesmo que nós. E é justamente por causa disso que nós hoje temos esses comportamentos, porque as nossas referências também não foram saudáveis. E a grande chave nesse momento é: até aqui foi como foi. Até aqui talvez eu tenha repetido esses processos e esses comportamentos repetitivos. Agora, não precisa mais ser assim. Nós já podemos, a partir de agora, dessa tomada de consciência, a partir desse momento em que a gente acolhe como adultos saudáveis a nossa criança, essa criança maravilha começa a se despertar, a se desabrochar, a florescer dentro de nós. E quando esse processo começa a acontecer, eu começo a compreender que não são os meus pais, não são os meus cuidadores que devem olhar para mim, porque eles ainda estão ocupados buscando o mesmo que eu estive buscando até agora, num processo de repetição. Para quem esteve na live de ontem, lembram, se não, eu recomendo piamente, assim, fortemente que vocês assistam, né? Eu trouxe um exercício e um exemplo desse processo de repetição que, enquanto nós estamos buscando aquilo que nos faltou dos nossos pais, os nossos filhos estão buscando de nós. Da mesma forma que os nossos pais também não estão disponíveis para nós. Por quê? Porque eles ainda estão ocupados buscando de seus pais e de seus cuidadores. E com isso, acaba havendo uma indisponibilidade dos nossos pais para conosco, uma indisponibilidade de nós para com os nossos filhos e, consequentemente, uma indisponibilidade dos nossos filhos para com os nossos netos, por conta desse processo de repetição que acontece e que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. E é por isso que nós estamos aqui, né? Quando a gente percebe isso por meio do olhar sistêmico, por meio da terapia sistêmica, nós conseguimos de fato acolher, dissolver, sentir e então olharmos para a nossa vida, né? Esse é o grande processo, esse é o grande, porque nós nos mantemos conectados com esse processo de conexão, de comportamentos doentios, comportamentos não saudáveis, não é porque a gente quer. É por conta das fidelidades, que muitas vezes nós nem percebemos, por conta dos vínculos, por conta daquilo que nós chamamos do desejo e a necessidade de pertencer a algo. E quando eu começo a fazer, é meio doido tudo isso, mas faz sentido. Sim, porque quando nós começamos a fazer diferente dos nossos pais,
quando nós começamos a fazer diferente da nossa família, o que começa a acontecer conosco? O medo do não pertencimento começa a agir sobre nós. Porque se eu faço muito diferente do que os meus pais, então eu não vou fazer parte. Os meus pais podem me excluir dentro daquilo que nós chamamos de vínculos. Nas famílias existe uma grande alma. Como é que essa alma se manifesta? Por meio dessas leis que não são ditas, por meio dessas regras que não são ditas. Que regras e leis são essas, Cássia? Por exemplo, aquela família que tem uma crença muito forte em algum tipo de religião, que acredita que as pessoas que se separam são pessoas que estão num processo de vida não saudável e que isso fere a regra. Falamos de vícios, né? Pessoas aí que têm vícios, a família exclui a família exclui. Pessoas que têm opções sexuais de vida diferente, opções, né? Não vou chamar de opções, mas escolhas diferentes daquela tradicional de homem e mulher, são excluídas da família. E isso é o pertencimento. Então, quando a gente começa a mudar os nossos comportamentos, quando nós começamos a construir uma vida diferente, o nosso medo é de não pertencer, é de não fazer parte. E por isso esse processo de mudança é um processo muito doloroso. É um processo de mudança que é um processo de longo prazo. Porque requer de nós um equilíbrio. Olhar para o equilíbrio, porque desequilíbrio é o que existe no nosso sistema. Quando eu falei para vocês sobre mudar a nossa frequência e elevar a nossa frequência, quanto mais adultos saudáveis nós conseguirmos atingir nessa sociedade, maior o nosso nível vibracional. E com isso nós elevamos o nível vibracional da nossa família. Porque quando a gente descobre algo muito bom, o que nós queremos? Levar a nossa família junto conosco. Só que muitas vezes ela não está pronta para acompanhar, né? E aí acontece muito, às vezes, até um processo de separação. Por quê? Um não consegue acompanhar o outro. Mas isso é tema para a gente trabalhar nos próximos Café com Terapia, quando a gente for falar sobre relacionamentos, né? E aí, por fim, nós temos a Criança Maravilha na abordagem do amor, né? O que é o amor da criança? O que é o amor infantil? Então, muitas vezes, hoje nós estamos vivendo como adultos, mas ainda no amor infantil, no amor da criança. Então, se preparem, esses serão os temas agora que nós iremos trabalhar. Já trabalhamos 12 comportamentos da criança ferida em mim e na segunda-feira nós vamos começar a abordar os aspectos da Criança Maravilha. Que possibilidades, a partir desse acolher essa Criança Maravilha em mim, eu tenho de me tornar cada vez mais um adulto mais saudável. Compartilhe comigo os insights que você teve hoje. É muito importante, né? Eu já estive compartilhando aí algumas pessoas que já tiveram alguns insights, já estão passando por alguns processos de mudança interno e têm compartilhado comigo aí o quanto essas lives têm sido significativas na vida delas e o quanto as meditações têm tocado e conectado esse adulto com a criança. Então, essa é uma forma da gente, dentro do equilíbrio das relações, mantermos essa relação equilibrada. Convide os amigos, vamos juntos começar a transformar esse mundo num mundo melhor. Mas esse mundo que começa primeiro comigo. E o meu primeiro passo é de trazer essas pessoas, as 5 nas quais a gente mais convive. Porque nesse processo de mudança, ou nós iremos mudar de amigos, ou nós nos manteremos na frequência da média das pessoas nas quais a gente mais convive. E eu não sei qual é a média das pessoas nas quais você mais convive quando você olha para os relacionamentos dela, quando você olha para a vida profissional dela, quando você olha para a vida pessoal nos aspectos da saúde.
Então, esse é o meu desafio com vocês. Na segunda-feira, vocês se proporem a convidar as 5 pessoas nas quais você mais convive, para juntos aumentarmos e elevarmos como uma missão a vibração das pessoas nas quais a gente mais convive e juntos começarmos a construir um ecossistema de adultos saudáveis e crianças maravilhas. Esse é mais um Café com Terapia. Eu sou a Cássia Lopes, a sua terapeuta sistêmica, se você assim me permitir. Hoje é sexta-feira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um grande abraço. Eu estou aqui comemorando as vésperas do meu aniversário, né? Dia 16, domingo, é o meu aniversário e é um movimento muito lindo que nós estamos fazendo aqui, nesse momento. Muito obrigada pela sua presença. Vamos juntos. Sim, acredito que preciso melhorar e mesmo trazer meus amigos para o Café com Terapia. Então vamos juntas. Essa é a oportunidade, Andréia. Eu estou aqui com vocês para juntas construirmos esse novo ecossistema. E eu sei que sozinha eu não dou conta, mas eu tenho tantos passarinhos que estão aí, tantos beija-flores, que juntos a gente é mais. E para isso eu conto com vocês. A minha gratidão. Uma excelente sexta-feira para vocês. Eu vou ficando por aqui.